Não sei se você sabia que o Brasil é top 10 de iniciativas de startups unicórnio no mundo. Obviamente, o primeiro é Estados Unidos, segundo China, aí depois aparece outros, tipo Inglaterra, Japão, França, Israel, mas o Brasil já está no cenário de empreendedorismo de alto impacto. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o G2 Entrevista. Hoje o assunto é mercado financeiro e Open Banking com Nelson Mitsu, professor, anjo investidor e diretor de novos negócios da EUNERD. A gente vai entender melhor com o meu convidado, que é super didático, quais são as oportunidades e como funciona essa última novidade do Banco Central. Nelson, prazer ter você aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou super curiosa aqui para ver como é que vai ficar a nossa conversa, porque tem coisas aí bem novas, os temas que a gente vai falar. Eu queria começar falando do mercado financeiro, que é um bicho que eu acho, assim, de um mau humor, né? Ele é muito delicado e tudo chacoalha, e tudo muda, e aí a gente está vendo aí, por exemplo, né, nas notícias, o caso do Talibã no poder no Afeganistão, a gente já fica pensando, meu Deus, isso vai refletir aqui para a gente no Brasil, né? Me fala aí um pouco de como é que você está vendo o mercado financeiro nesse momento, os setores que estão retomando a força aí, pós. Não é que a pandemia acabou, mas a gente está sentindo aí um aquecimento, né? E que setores que você vê com mais dificuldade? Eu vi hoje no jornal, FGTS rendeu mais que a inflação. Como é que é isso? Olha, antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui e trocar algumas ideias. Realmente o mercado financeiro está em polvorosa. Essa semana já começou com um mau humor tremendo nos mercados. As bolsas estão caindo desde segunda-feira e foi uma conjunção de coisas que aconteceram que fizeram com que as bolsas caírem de uma forma assim meio que inesperada, levando em consideração que a gente está avançando na vacinação, a gente está meio que voltando pro minimamente normal, mas o mercado está meio azedo. Isso daí repercute em tudo, porque acho que o que está acontecendo, né? Acho que todo o setor financeiro, o setor bancário, o mundo está mudando e as pessoas estão um pouquinho perdidas. Acho que essa sensação de estar um pouquinho confuso as coisas, né? Não sabe para onde vai. A gente tem problemas políticos, a gente tem problema econômico, porque a gente está gastando mais do que a gente poderia. O mercado de investidores externos, eles não estão vendo isso com bons olhos, estão saindo os recursos do país, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer uma espécie de revolução no país. Isso passa necessariamente pelos setores financeiro, bancário e tudo aquilo lá. Mas eu vejo assim com bastante preocupação o momento que a gente está passando. Talvez essa reabertura possa perder fôlego por problemas políticos e econômicos. E aí as pessoas acreditando que as bolsas iam subir, começar a investir e ganhar, ou pelo menos não perder muito, está deixando as pessoas preocupadas. Acho que tem muita gente preocupada hoje mesmo. Eu vi que estava caindo de manhã e agora voltou a estar no positivo, mas ainda está muito baixo. A gente perdeu os 120 mil pontos facilmente. Mas, em meio a isso, a gente precisa mudar todo o setor bancário e o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, estão fazendo esforços, mas tem outros problemas políticos. Mas tem coisa boa vindo aí, mas também alguns problemas aí no nosso horizonte. Sem dúvida. Eu gostei desse termo, azedo. É verdade. Esse tal desse mercado aí, mercado financeiro e bolsa, eles são azedos, tudo ali já dá uma balançada. Aproveitando que você falou de Banco Central, né? A última novidade é justamente o Open Banking. Exatamente. E assim, me agrada muito para mim, é um novo Banco Central, né? Ele está com uma agenda muito moderna, propostas Exatamente. Tecnológicas muito Com avançadas, né? E veio o Pix, e agora já, parece assim, que o Pix saiu ontem e hoje já tem Open Banking. Me fala um pouco, o que você está achando desse Banco Central que a gente tem atualmente? É uma boa notícia, né, Nelson? Com certeza, acho que o Banco Central, ele tem uma agenda bastante arrojada para mudar a face do setor bancário brasileiro.
O setor bancário brasileiro, eu conheço ele há algumas décadas. O Brasil é um dos setores bancários, em termos tecnológicos, mais avançados no mundo. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, da Europa, da Ásia, a gente está bem na frente em questão de segurança, em questão de funcionalidade, em questão de regulamentação e rapidez e agilidade. Você tem toda a razão quando fala que dá essa sensação que a gente está avançando bastante, isso não é de hoje. Mas a vinda de um executivo de um grande banco para o Banco Central, e também com ideias mais progressistas, ele se formou fora do país, trouxe uma agenda forte, ele está conseguindo implementar. Então, isso daí faz parte de uma estratégia mais ampla, com o objetivo de melhorar a competitividade, porque em função das várias mudanças, marcos regulatórios e consolidação do mercado, o mercado ficou concentrado basicamente em 5 grandes bancos. 85% da movimentação de recursos está em 5 grandes bancos, que são Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. E aí, o que o pessoal percebeu é que, mesmo baixando as taxas de juros do Banco Central, isso daí não repercutia para a população, principalmente os menos abastados e os que têm menos acesso a linhas de crédito mais interessantes. Qual que é a forma de fazer isso? Isso daí não é algo que só o Brasil faz, né? Em outros países, quando tem muita concentração, o pessoal tenta acabar com essa concentração através de uns mecanismos. Mas os bancos, eles já se estruturaram tanto que, pelos mecanismos tradicionais, não é possível fazer isso. Então, isso daí faz parte de uma agenda do Banco Central de digitalizar e dar oportunidade para outros bancos e outras instituições participarem. E não o contrário, quando alguns bancos saíram do Brasil ou foram adquiridos. Então, recentemente, a gente teve, não tão recentemente, né? A gente teve o HSBC, que saiu, a gente teve o Citibank, que saiu do varejo. Então, vários grandes bancos deixaram de ter a presença no varejo. Elas continuam com banco de investimento, mas o grande público não tem acesso. Aí, como você falou, o Open Bank, ele tem esse objetivo de trazer uma nova face para o setor bancário, principalmente de varejo, dando oportunidades aí de aparecimento de outras empresas nesse segmento, como já estão acontecendo. Bom, agora aquela pausa estratégica só para te lembrar. Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida nessa entrevista, para a gente saber que você está curtindo o que a gente está postando por aqui e nos anima a fazer mais conteúdo. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, siga o G2 Entrevista. Maravilhoso, uma belíssima novidade. E vamos começar pelo começo. O que é o Open Banking? A gente está ouvindo, né? Antes a gente estava conversando aqui, a gente já está vendo algum conteúdo para explicar para as pessoas. Já está valendo o que é? Quais são as vantagens desse negócio? É para todo mundo? Como é que funciona? O princípio básico do Open Bank é que as informações que são geradas financeiras, elas não pertencem ao banco, mas pertencem ao correntista, tá bom? Porém, até então, tudo que a gente gerava de informação, de processo financeiro, financiamento, cartão de crédito, conta corrente, cheque especial, o que você transaciona com o seu banco, só você sabe e só o seu banco sabe. Mas aquelas informações é do seu dinheiro, é propriedade sua e não do banco. Mas como o banco não tinha obrigação de abrir essas informações, e você, como pessoa física, não tem mecanismos para passar informações para outros bancos, os outros bancos eles não sabem qual é o perfil, por exemplo, da Glaucia. Se você paga sempre em dia, se você tem reserva, ou se você tem muitos cartões, qual que é a sua vida financeira de longo prazo, qual que é o seu histórico, qual é o seu rating. Isso daí, por exemplo, isso daí acontece não só nos bancos, mas acontece em outras empresas, por exemplo, varejista, empresa de milhagem. Faz de conta que você só tem preferência por Gol Smiles, e você vai lá na TAM
com o programa de fidelidade deles. Eles vão falar assim, poxa, eu não conheço você. Não, mas eu sou o top lá nessa companhia aérea, mas e aqui, não, você não tem histórico comigo, então para mim você não assim, você é desconhecido, não que você seja bom, seja ruim, você é desconhecido. Então, nesse contexto, é a forma com que o Open Banking está buscando fazer, mudando, né, o poder da informação, não está na mão do banco, está na mão do correntista, da pessoa que tem os dados, e o dado dela, que está no banco por acaso, é dele, não do banco. Aí você consegue, né? Acho que teve outras iniciativas que o Banco Central, o governo tentou fazer, que é, por exemplo, do cadastro positivo. Era uma iniciativa, um dos primeiros passos para você criar esse rating, para você ter condições de crédito melhor. Porque hoje o que acontece? As pessoas que têm crédito e têm condições financeiras boas, elas têm acesso a várias ferramentas financeiras. Todo mundo quer vender cartão de crédito, que você abra conta lá em determinado banco, mas outras pessoas não têm. Então, assim, todo mundo fica buscando oportunidade em uma área e vai buscar, alguns outros ficam desassistidos. Por quê? Está todo mundo concentrado, todo mundo quer pegar o filé. Esse é o problema. O Open Bank, ele está prestes a iniciar, né, teve uma pequena prorrogação nos prazos, mas a infraestrutura do back-office e a forma com que isso deve acontecer já está estruturado pelo Banco Central. Então, é um negócio que foi meio que forçado pelo Banco Central com o objetivo de abrir oportunidade para outras empresas. E as outras empresas, tem muitas empresas se estruturando para fazer parte dessa nova onda de oportunidades no setor financeiro. Tem muita oportunidade. Eu sou anjo investidor de uma empresa na área de meios de pagamento e o desejo dessas empresas de tecnologia financeira, todas elas querem, de uma forma ou de outra, virar um banco, com maior ou menor grau, mas isso não só nas empresas de meio de pagamento, mas também no varejo. As varejistas, Riachuelo, Magazine Luiza, Via Varejo, todos eles têm iniciativa de bancos, ou seja, você não sabe quem vai ser banco, quem vai ser varejista, quem vai ser operadora de celular, quem vai ser transportadora, todas potencialmente podem virar um banco. E aí vai começar a ter especializações. Todo mundo vai atacar os grandes bancos, mas os grandes bancos também podem atacar outros grandes bancos ou outras oportunidades que as fintechs vão abrir. Então vai meio que criar um burburinho grande. Vamos ver o que vai acontecer, né, Augusto? Tá dada a largada, assim que eu gosto, porque é um movimento muito bacana, positivo para a economia, aumenta a competitividade, todo mundo ganha, porque quem estava ali confortável, né, esses bancos que você citou, estava ali confortável, estou aqui na minha, e agora tem fintech aí dando show, e a gente tendo essa oportunidade de ter mais opções, créditos com menores taxas, melhores taxas, né? Com certeza. A gente teve um movimento assim, Nelson, não sei se você acompanhou, na saúde, que os seus dados são seus, é uma propriedade sua, então que você teria acesso em algum momento a esses dados e que você poderia compartilhar. Estou indo no hospital X, daqui a pouco eu estou indo no Y, tenho um plano de saúde A, depois eu tenho B, mas que essa informação estaria toda reunida e disponível. Menino, eu nunca vi a minha informação assim, então, né? Isso não aconteceu para mim, né, Nelson? Mas acho que agora o Open Bank vai funcionar. A questão da saúde é um capítulo à parte. Depois, se você quiser, a gente pode fazer você conhece também. sobre isso. Sabe por quê? Eu dou um estudo de caso especificamente sobre isso. Isso daí, um dos setores que usam menos tecnologia e que não avança na utilização da tecnologia para diminuir o custo, é muito regulamentado e ainda é altamente burocratizado e controlado pelos governos, é a saúde. A gente viu as mazelas disso daí, e a gente fica imaginando por que os planos de saúde são tão caros e por que o governo não faz nada para compartilhar informações e minimizar os custos. Vou te falar, só rapidamente, né?
os grandes players de tecnologia tentaram fazer isso. Esse é um case que foi estudado lá em Harvard e que falharam, estão voltando, mas é um capítulo à parte e tem todo um ecossistema para explicar. Mas a tecnologia não conseguiu superar a questão burocrática, a questão do meio médico para conseguir trazer a eficiência para esse meio. Diferente dos bancos, que os bancos hoje tradicionais, eles estão correndo atrás, estão enxugando, estão transformando as agências. Um dos termos mais falados nos bancos é transformação digital e NPS, e fintech. Quem é que vai sobreviver nesse meio? É mais ou menos a guerra dos tradicionais, que é chamados incumbents, né, que são os tradicionais que dominam o mercado. Será que ele vai sobreviver? Por exemplo, quem é mais interessante? Nubank ou Itaú? Pessoal, vocês já devem ter visto alguma estatística que o Nubank está chegando no número de correntistas similar ao dos grandes bancos. E recebendo investimento, né? Só cresce. Só cresce, porém, ainda dá prejuízo. Teve um momento ruim no Nubank, né? Por isso que precisou de uma ajuda. Eles ainda não estão gerando resultado. Mas fintech, startup, tipicamente eles têm uma fase de cash burn, ou seja, eles estão querendo crescer a base de clientes. Mais importante do resultado é o quanto de clientes ele tem na base e quantos eles estão conectados e transacionando com o banco. Essa é uma métrica mais importante. Porém, você ir queimando 200, 300 milhões aí todo ano, chega uma hora, principalmente nesse momento de crise, né, que a gente está passando em turbulência, todo mundo fica com medo. Assim, até quando? Todo mundo sabe que a Amazon passou por isso. Ficou vários anos deficitário e agora uma das empresas top 5 no mundo em termos de valuation. Mas o pessoal fica com medo, fala assim, será que isso daqui vai seguir a mesma tendência igual seguiu essas grandes empresas? Ninguém sabe, porque a gente viu que durante a pandemia os empreendimentos de coworking, que era financiado pelo SoftBank, os caras praticamente meio que falam assim, olha, dá um jeito para resolver, porque vocês estão gastando muito, né? Então, esse mundo das fintechs, ele promete muito, mas tem muita gente ainda que vai morrer, vai sofrer, mas tem oportunidade para todos. Mas todos seguem mais ou menos uma evolução da curva de inovação, mais ou menos naquela linha que a curva do Gartner, né, que você tem uma subida, a curva S, e depois ele chega no pico do hype, e depois ele entra no vale da desilusão, e depois ele entra na área comercial, que aí prospera e a coisa vai. Mas até passar pelo pico, entrar no vale, sumir as empresas, o negócio, se estabilizar, às vezes, muito problema, muito sangue vai rolar ainda. Pois é, a gente vai ficar só observando e aproveitando a melhor taxa. Quem tiver a menor taxa, a melhor comissão, esse é o desafio, a gente vai conseguir diminuir as taxas, porque baixou a taxa, a gente chegou a taxas assim, recorde de mínima, mas só que ainda estava um absurdo o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito, ou o próprio financiamento. O que está acontecendo? Assim, por que não baixa? O pessoal tentou baixar por decreto, mas não baixa por decreto, porque tem... Aí o pessoal começou a falar assim, eu não tenho informação sobre a saúde financeira do cliente, então tenho medo, então eu aumento o PDD e coisa do gênero. Então os bancos, eles ficam nessa defensiva, e como eles dominam a cadeia de distribuição, eles conseguem trabalhar com taxas maiores, né? Então esse é um problema difícil, que é um pouquinho fruto da história econômica do país. Sem dúvida. Agora a gente está falando aqui muito dos grandes bancos, das fintechs, varejo realmente, né? Ele mesmo quer financiar para o seu cliente, para o cliente decidir muito rápido e fazer a compra, né? É isso, é esse o negócio do varejo, exatamente, né? E eles estão mais à frente nisso. Quer manter tudo bem. Exato. Agora, Nelson, tem negócio, tem oportunidade de negócio para todo mundo? Pensando aqui para o nosso público, para a gente dar uma dica, né? Para os executivos, para os empreendedores, é um momento que tem negócio para mais gente aí? Tem espaço para mais pessoas, mais empresas? Sempre tem negócio. A gente vê
sempre iniciativas que às vezes não chegam no grande público, mas tem iniciativas de grandes varejistas, mas tem iniciativas que eu vejo nos pitches, por exemplo, dos grupos de anjos investidores, tem vários bancos, várias fintechs e várias iniciativas, até de corretoras de criptomoedas aparecendo no Brasil. Não sei se você sabia que o Brasil é top 10 de iniciativas de startups unicórnio no mundo. Obviamente, o primeiro Estados Unidos, segundo China, aí depois aparecem outros, tipo Inglaterra, Japão, França, Israel, mas o Brasil já está no cenário de empreendedorismo de alto impacto. Tá? Isso é grande parte pelo fato da gente ter oportunidades de financiamento no mercado. Mas não só para esses grandes, mas para os pequenos eu vejo aparecendo muito. O que tem aparecido são iniciativas de finanças, fintechs, em segmentos específicos. O que está acontecendo no país, né? A gente sempre tem um desafio de fazer inclusão bancária, mas ainda tem uma parcela da população que está fora do sistema, que não é a realidade nossa nos grandes centros urbanos. O Brasil que a gente vive é diferente do resto da grande maioria que os outros brasileiros vivem. A gente tem algumas bolhas no país que não são representativos da realidade brasileira. Então, tem algumas pessoas que, por exemplo, a gente viu durante a pandemia, quando foram dar ajuda da pandemia, que tinha muita gente que estava fora do radar. E, além disso, ao invés da gente avançar na bancarização, diminuiu a bancarização, porque as pessoas estavam endividadas, perderam crédito, não tinham acesso às linhas de crédito ou até às contas bancárias, ficaram praticamente fora do sistema bancário. Ou seja, a gente até regrediu um pouco. E tem iniciativas, por exemplo, fintechs em comunidades, para algumas etnias, por exemplo, voltado para a comunidade negra, ou para algumas regiões de comércio, muito parecido com algumas iniciativas que tem em outros países. Por exemplo, uma outra iniciativa que está crescendo bastante no Brasil é o cooperativismo, que é muito forte na Europa, nos Estados Unidos. Lá não tem essa concentração de bancos como a gente tem, 85% em 5 bancos. Lá, cada cidade tem um banco, uma cooperativa de crédito. Na Alemanha tem bastante isso. Inclusive, na Alemanha, as cooperativas de crédito começaram no Brasil com a comunidade do Sul, que são os europeus. Então, é uma forma do pessoal cooperar, diminuir as taxas e fazer com que todo mundo seja participativo. E aí, com a tecnologia e com a facilidade de criar essas diferentes conglomerados financeiros, começa a ter essas iniciativas que começa às vezes com o comércio, depois ele concede um crédito, ou depois ele abre um sistema de pagamento eletrônico para a comunidade, ou para uma determinada região, ou um cartão de crédito para comerciantes no Brasil. Então, começa a aparecer diferentes iniciativas para atender públicos específicos que estão próximos a esses empreendedores. Tem muita coisa aparecendo aí nessa linha. O problema é que ainda as coisas estão muito concentradas. Por exemplo, se você quiser ter uma rede de autoatendimento, hoje praticamente você tem um que é nacional, que é o Banco 24 Horas, ou os bancos grandes de varejo que têm as suas próprias redes. E aí o pessoal não consegue ser assistido por outras redes, porque é tudo concentrado. Então, o desafio não é só ter as fintechs desconcentrando a relação de banco com cliente, mas também ter todo o ecossistema descentralizado. Mas um passo grande, que é tanto o Open Bank, quanto o Pix, e quanto outras iniciativas, por exemplo, em criptomoedas que o banco está tendo, vai ajudar a abrir essa caixa que é um pouquinho lacrada e dar oportunidades e aí aumentar a competitividade e chegar mais próximo a essas iniciativas de microcrédito em várias outras esferas da sociedade.
Pronto, que cenário amplo, tem muita oportunidade, tem muito negócio para ser feito, né? Fico feliz de você trazer esse número sobre o brasileiro empreendedor, que bom que a gente está nesse ranking tão positivo, né? O brasileiro realmente, ele vai lá, aposta, né? Foi uma pena, e foi uma pena esse cenário que a gente viu de a pequena empresa fechando as portas, né? É muito triste, porque a gente sabe que ali é um sonho, né? Não é só um negócio, é uma tristeza enorme. Em termos de empreendedorismo, o Brasil ele figura como um dos países mais empreendedores. Porém, a gente tem alguns gargalos, que você já deve imaginar que são, né? Porque tem vários tipos de empreendedorismo. Alguns são por iniciativa própria, por idealismo, ou por algum estudo que a pessoa fez na universidade e quis estender, ou por herança familiar. E o pior que por falta de alternativa. Por exemplo, a pessoa trabalhou durante 20 anos na vida, foi mandada embora, recebeu as multas, todo o valor que ele juntou durante esses 20 anos, aí ele vai empreender. Esse é o empreendedorismo assim por falta de alternativa. E aí ele entra empreendendo no momento que ele está fragilizado, ele não tem experiência e só tem o sonho de sobreviver. Na maioria dos casos, esse tipo de empreendedor fracassa, infelizmente. Falta ainda preparo. Existe um trabalho fantástico que é feito pelo Sebrae, mas ainda não é suficiente, porque o brasileiro é muito sonhador, ele é muito trabalhador, mas ele vai meio que na marra. Isso daí faz com que se destrua famílias, sonhos, e a pessoa fala assim, esse negócio não dá certo, eu vou ter que arranjar um emprego numa empresa. Isso daí, acho que está mudando, as pessoas estão tendo outras visões de empreendedorismo e também estão sempre buscando estar informado, ou estar tendo um plano B, ou ter um empreendimento em paralelo, para não ficar pensando nessas iniciativas financeiras de empreendedorismo na última hora. Isso que eu acho que está mudando no Brasil, eu vejo com muitos bons olhos. Esse foi o G2 Entrevista com o professor Nelson Mitsui. Obrigada por você que ficou até o final aqui com a gente. Não esqueça, fica ligado nas redes sociais da G2 e não perca o G2 Entrevista da semana que vem. Até lá!